Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que com certeza você conhece. Estamos falando aqui da PBG SA. Ah, não conhece PBG? Conhece sim, Cerâmica Porto Belo. A Cerâmica Porto Belo que é uma das maiores empresas do setor aqui dentro do Brasil, inclusive com uma presença fora do Brasil também, mostrando todo o empreendedorismo existente aqui no Brasil. E esse empreendedorismo que começa lá em Santa Catarina, mas daqui a pouquinho eu vou contar essa história para vocês. Mas antes disso, deixa eu agradecer quem sugeriu a PBG SA, ou a Cerâmica Porto Belo, que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações com base no balanço do primeiro trimestre de 2024. E quem sugeriu a Porto Belo foi meu amigo Alexandre Bersanetti. Alexandre, uma honra ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Apareça sempre. E também, caso vocês queiram outras empresas, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos que, inclusive, estão também disponíveis na plataforma Hotmart, com os nossos cursos de análise e balanço para investimentos e também o curso de valuation. E com um custo muito baixinho, você vai poder aprender a escutar o que os números querem lhe contar através das demonstrações contábeis, interpretando todas essas demonstrações, da onde que nós buscamos essas informações, como que nós vamos analisar e interpretar o que os números querem nos contar, para poder definir justamente quais as melhores empresas para fazer investimentos ou não, através dos números. E todo esse curso aqui você aprende de uma forma muito rápida, simples e didática, e com todo o material de apoio, apostila, planilhas, e naturalmente que estaremos juntos aqui para esclarecer dúvidas caso surjam durante o curso. Então não perca a oportunidade de se especializar e aprender essa área maravilhosa, e na hora de escolher empresas, aí você mesmo vai bater o olho nos números e vai dizer se a empresa vale a pena ou se não vale a pena. Mas enfim, estarei esperando vocês também na plataforma Hotmart. Mas falando da Cerâmica Porto Belo ou da PBG SA, nós temos que naturalmente recontar um pouquinho a história, porque para você poder entender os números, tem que saber o que veio acontecendo com a empresa ao longo de todo esse período. E a história da Porto Belo, na verdade, ela começa lá na década de 70, mas antes de surgir a Porto Belo, aí nós temos todo o empreendedorismo através de Valério Gomes, lá em Santa Catarina, que funda uma usina de açúcar, isso lá no ano de 1946. Já na sequência, em 1951, o seu filho, o César Bastos Gomes, veio trabalhar com o pai nessa usina de açúcar. E aí vai se desenvolvendo toda a sua parte de gestão, a parte de empreendedor, junto com seu pai, numa usina de açúcar. Porém, chega no ano de 1970, na década de 70, aí ele percebe, o César Bastos Gomes percebe que para trabalhar dentro desse setor de usina de açúcar, precisava ter escala, e o que ele não iria conseguir ter, até por questão de mão de obra, que é até a questão das dificuldades de fazer justamente a produção de açúcar lá em Santa Catarina. Ele resolve mudar o ramo de atividade da empresa. E qual era a característica principal em Santa Catarina? A produção de cerâmica, a produção de telhas, a produção de tijolos, que eram forte da região. E aí, então, ele resolve investir dentro dessa área, criando, então, a Cerâmica Porto Belo. Isso no ano de 1979, aí é que surge a Cerâmica Porto Belo. Porém, na ideia do César Bastos Gomes, para poder se desenvolver no mercado, precisava ter diferencial. E qual que seria o diferencial? Trabalhar com qualidade, trabalhar com inovação. Porque a ideia dele era justamente poder explorar também o mercado internacional. Então, para isso, precisava ter qualidade, precisava ter tecnologia, precisava ter inovação. Tanto que em 1981 já começou a fazer suas primeiras exportações das cerâmicas produzidas lá pela Porto Belo, na cidade de Tijucas, ali em Santa Catarina. Já no ano de 1987, com o crescimento da empresa, já estava com 2 fábricas. E aí, com a capacidade de produção aumentando cada vez mais, a empresa foi abrindo outros caminhos. E um dos caminhos que a Cerâmica Porto Belo optou por atuar é justamente na parte de varejo. Mas como queria trabalhar com varejo?
através de franquias, montando lojas da Portobello Shop em todo o Brasil, através do sistema de franquias. Então o próprio consumidor podia comprar direto de fábrica através das lojas da Portobello, que na sua grande maioria eram feitas através de franquia. Com isso, a Portobello foi crescendo cada vez mais. Aí fazendo parcerias também com construtoras, fazendo também todo um trabalho de divulgação maciça, foi ganhando espaço dentro do mercado nacional, sem descuidar também do mercado internacional, onde continuou todo o seu processo de exportação. Em 2008, fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto e com a entrada de recursos, continua a ampliação da capacidade de produção, se transformando na maior indústria de cerâmica da América Latina. Já no ano de 2022, aí já monta também, inaugura sua fábrica nos Estados Unidos. E aí a Cerâmica Portobello hoje, além de ter a fábrica nos Estados Unidos, fábricas no Brasil, atua também através de exportação, atendendo praticamente a mais de 60 países. E hoje toda a empresa é comandada pelo filho do César Bastos Gomes, pelo César Gomes Júnior, que hoje é o comandante da empresa. Hoje, a Cerâmica Portobello, ou PBG-SA, conta com mais de 3.400 colaboradores dentro da sua estrutura, gerando todo esse emprego lá na região de Santa Catarina. E para entendermos hoje como que está a situação da PBG ou da Cerâmica Portobello, estamos trazendo para vocês aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço do primeiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos entender como que está a situação da empresa. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da PBG-SA ou da Portobello, Cerâmica Portobello, empresa que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as suas informações, sempre aqui com base na solicitação dos nossos inscritos, como a gente já falou anteriormente. E hoje trazendo aqui até o mês de março de 2024, até porque são as últimas informações apresentadas pela companhia, já que as próximas informações que se referem ao balanço do segundo trimestre de 2024, a previsão é da divulgação dessas informações no finalzinho do mês de julho, ali no decorrer do mês de agosto. Então vamos trazendo aqui as últimas informações. Para entendermos o que é a PBG ou a Cerâmica Portobello, vamos começar lá pelo ano de 2020, quando a empresa registrava dentro do seu ativo 2 bilhões de reais, todo ativo, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. E grande parte está aqui, no imobilizado, que é a fábrica, máquinas, equipamentos, as instalações, toda a estrutura de funcionamento da empresa, que totalizavam lá em 2020 552 milhões de reais. Essa parte de cima aqui, o ativo circulante, é como se fosse o combustível que faz toda essa engrenagem funcionar, que é o capital de giro, o ativo circulante, que são os recursos que a empresa usa justamente para poder desenvolver a sua atividade, gerando receitas e, naturalmente, na busca dos seus resultados. E esse ativo circulante, lá em 2020, era de 916 milhões de reais, equivalente a 45,1% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a PBG contava com um caixa de 326 milhões de reais, era todo o dinheiro que ela tinha em caixa, banco, aplicação, 289 milhões em contas a receber e os estoques de 204 milhões. Os outros créditos que aparecem no ativo circulante geralmente são demais valores a receber, que não seja de venda para clientes, mas principalmente aqui o que nós temos são os tributos a recuperar. Já no ano de 2021, aí a empresa vai para 2 bilhões 157 milhões de reais. E aí você repara que o imobilizado ele pula de 552 para 685 milhões, mostrando mais investimentos na estrutura de funcionamento da empresa. E com isso o capital de giro praticamente ficou estável, com 906 milhões de reais. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, 189 milhões, fechando em 189 milhões, justamente para fazer aplicação nesses novos investimentos da empresa. Em compensação, o contas a receber aumenta para 375 milhões e os estoques também aumentam para 285 milhões de reais. Chega em 2022, a empresa agora é de 2 bilhões 479 milhões de reais e o imobilizado aumenta, ele vai para 958 milhões de reais, fechando aqui nesse ano com 1 bilhão 103 de capital de giro de ativo circulante, 44,5% de representatividade. O caixa sobe lá para 256 milhões, diminui um pouquinho aqui o contas a receber para 314 milhões. Em contrapartida, os estoques agora totalizam 455 milhões de reais,
todo o estoque da PBG. Já em 2023, a empresa pula para 3 bilhões 296 milhões. E aí nós temos aqui o imobilizado com 1 bilhão 620, justamente pela ampliação das suas fábricas e também pela abertura da fábrica nos Estados Unidos. Então temos aqui 1 bilhão 620 de imobilização. O capital de giro 1 bilhão e 300, 486 milhões é a posição de caixa no dia 31 de dezembro de 2023, 269 milhões em contas a receber e os estoques de 489 milhões de reais. 3 meses depois, agora em março, 3 bilhões e 253, praticamente uma estabilidade no tamanho da empresa, todo ativo da empresa, e o capital de giro recua um pouquinho para 1 bilhão 233. 324 milhões é quanto a empresa tem de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 282 milhões em contas a receber e 525 milhões os estoques da PBG. Então vejo que a empresa ela vem numa crescente, 2 bilhões para 2,100, 2,400, 3.200, praticamente 3.300, e que ela vem também aumentando a sua estrutura de funcionamento, as suas fábricas, aumentando sua capacidade produtiva. Bem como também o capital de giro aqui vai subindo gradativamente aqui, fechando em 1 bilhão 233 milhões de reais. Naturalmente que quando você olha todo esse volume de dinheiro aplicado dentro da empresa, a pergunta é da onde que vem tanto dinheiro? Todos os recursos que são aplicados na empresa, eles são provenientes de 2 caminhos. Capital próprio, patrimônio líquido, capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o capital de terceiros, a dívida total da empresa, lá em 2020 era de 1 bilhão 617 milhões, com 79,5% o peso da dívida em relação a todo o patrimônio. E uma grande parte aqui, ó, no passivo não circulante, que são as dívidas de longo prazo. São financiamentos que a empresa pega no longo prazo justamente para investir na sua atividade. Em 2021, a dívida vai para 1 bilhão 801, com 83,5% o peso da dívida. Já em 2022, a dívida sobe nominalmente para 2 bilhões e 12, porém o peso dela fica um pouquinho menor, 81,2%. E esse aumento todo que você viu aqui de imobilizado, 958 para 1 bilhão 620, e consequentemente um aumento aqui do tamanho da empresa de 2.400 para 3.200, da onde que vieram os recursos? Basta olhar aqui no passivo não circulante o aumento das dívidas de longo prazo, financiamentos de longo prazo, e também temos aqui o aumento nas dívidas bancárias, financiamentos de curto prazo, elevando a dívida para 2 bilhões 910 milhões, 88,3% o peso da dívida. De tudo que a empresa tem, 11,7% é capital próprio, 88,3% capital de terceiros. E agora, em março, 2 bilhões 882 milhões, o tamanho da dívida, a maior parte aqui no longo prazo, e a dívida agora é de 88,6%. Todos esses investimentos, naturalmente, que são para aumentar a capacidade de produção, aumentar as vendas e, consequentemente, os resultados. E aí nós vamos ver aqui na DRE, que lá em 2020 o faturamento foi de 1 bilhão e 300, em 2021, 1 bilhão e 900, em 2022, 2 bilhões e 196, em 2023, 2 bilhões e 190, e agora acumula, nos 3 primeiros meses do ano, 525 milhões de reais, o que nos dá uma projeção aqui de um faturamento também na faixa de 2 bilhões e 100 a 2 bilhões e 200, então ela vem mantendo um volume de faturamento na faixa de 2 bilhões e 100. Desse valor aqui do faturamento, o mais importante é o que sobra, que é o lucro líquido. 128 milhões lá em 2020, 216 milhões de lucro em 2021, 153 milhões de lucro em 2022 e agora em 2023 fecha com prejuízo de 35 milhões. Nos 3 primeiros meses do ano de 2024, mais um prejuízo de 20 milhões e 700. Ao olharmos aqui a estrutura da DRE, já vamos entender aqui as razões do prejuízo. Começando aqui pelo custo. De tudo aquilo que ela produz, 65,4% é custo de produção, que cai para 56%, 57%, vai para 61% e sobe agora para 62,7%. Portanto, há um aumento nos custos que não consegue ser repassado por preço de venda. Já a despesa operacional, 25,9%, 28,2%, 28,7%, 32,9% e agora recua para 30,1%. Porém, o grande problema da empresa a gente vai ver aqui, ó, nesse resultado financeiro, 2,3%, 3,1%, 5%, 7,3% e 10%,
Quer dizer, de tudo aquilo que ela vende, 10% é despesa financeira. E por que o aumento dessa despesa financeira? Justamente devido a esse aumento de endividamento aqui. Então, o que nós temos? A despesa financeira consumindo grande parte do faturamento, consequentemente, empurrando a empresa para esse prejuízo que ela vem tendo aqui, tanto em 2023, quanto provisoriamente até o mês de março de 2024. Olhando de perto a situação financeira da PBG ou da Porto Belo, nesses gráficos que eu trago para vocês, começando ali à esquerda, a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,90, cai para 0,80, 0,73, cai para 0,55 e cai para 0,52, mostrando que a capacidade de pagamento da empresa ficando cada vez mais apertadinha. Tanto é que, para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de apenas 52 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como nós vimos há pouco que grande parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado. E ali o índice sai com 1,24, vai para 1,27, cai para 1,17, cai para 1,01 e sobe um pouquinho agora para 1,08. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,08. Quer dizer, tem recursos para fazer frente à sua dívida, sem problema nenhum. Só não trabalha com folga financeira, trabalha com caixa ali meio que apertadinho. Já nesse outro quadro aqui temos o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 79,5%, vai para 83,5%, recua para 81,2%, sobe para 88,3% e agora 88,6%. De tudo que a empresa tem, ela deve 88,6%. Então, até em função desse aumento aqui de endividamento, é que nós vimos há pouco ali o aumento da despesa financeira e, consequentemente, a essa situação de prejuízo. Prejuízo que daí, naturalmente, que é retratado nesses índices que eu apresento agora, que são os índices de rentabilidade. Começando pela margem líquida, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende? 9,6% lá em 2020, 11,3% em 2021, praticamente 7%, que era a margem líquida que a empresa tinha no ano de 2022. E aí, em função do prejuízo em 2023, essa margem fecha negativa em 1,6% e esse ano vem fechando com 3,9% também negativo em função do aumento da despesa financeira e, consequentemente, da empresa ter fechado com prejuízo nesse ano de 2023 e agora em março de 2024. O gráfico do meio trata do retorno que a empresa gera em relação a tudo aquilo que ela investiu. 6,3%, vai para 10%, cai para 6,2% e em 2023 fecha negativo, 1,1%. O mesmo retrato ocorre na rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, que também vem positivo, com 30,7% em 2020, 60,7% em 2021, 32,8% em 2022 e, em função do prejuízo, os acionistas tiveram uma perda de 9,1% em 2023. E ao falarmos em acionistas, esse quadro aqui traz aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da PBG vale patrimonialmente R$ 2,63. Porém, para você comprar uma ação da PBG, você vai pagar R$ 4,66. Portanto, o valor de mercado dela bem superior ao valor patrimonial, tanto é que o PVP, preço por valor patrimonial, fecha em 1,77. Quer dizer, há um ágio na venda das ações da PBG de 77%. Lucro por ação está ali entre parênteses, 29 centavos de prejuízo por ação, o que dá uma rentabilidade negativa para os acionistas de 6,22%. Dividendos por ação, 21 centavos, que foi distribuído em 2023. E por que em 2023? Porque é baseado no lucro lá do ano de 2022. E agora, para 2024, não há uma previsão de distribuição de dividendos. A relação preço/lucro não há como medir, porque depende de ter lucro. Através do lucro é que nós vamos ver em quanto tempo que o acionista vai ter o retorno do seu investimento. Sem ter o lucro, não há como se medir um tempo de retorno. Free float, 40,24% das ações circulam livremente no mercado, o restante está na mão dos controladores, e os controladores aqui, a maior parte das ações está justamente na mão da família, do César Gomes Júnior, Eleonora Ramos Gomes, enfim, e de toda a família, Luiz, Augusto, Eduardo Gomes, enfim, de toda a família que detém o controle da empresa. E o tag along é de 100%, isso quer dizer que se a empresa for vendida, há uma garantia de que os minoritários irão receber o mesmo tratamento que for dado aos majoritários.
Também aproveito e trago para vocês aqui esse gráfico extraído do Google, mostrando o comportamento, como que vem se comportando o valor das ações da PBG ou da Porto Belo ao longo desses últimos 5 anos, que começa lá em 2019 com as ações cotadas a R$ 4,17, aí no finalzinho de 2019 ela até sobe ali para R$ 5,80, vem ali no começo de 2020, na sequência temos a pandemia, e aí a ação ela despenca para R$ 1,78. Passou o efeito inicial da pandemia, vejo que bem no meio do gráfico ali há uma montanha, né? As ações disparam na metade de 2021, atingindo seu ponto mais alto ali, praticamente ali na faixa de 17, 18, 19 reais aproximadamente, isso lá na metade de 2021. Não se sustentou e já caiu em seguida, e voltou para o patamar de 8 reais, com oscilações para cima e para baixo. No finalzinho de 2022 sobe novamente, vai lá para 12 reais, volta ali para a faixa dos 7, 8 reais, e aí daí na sequência entra agora em 2024, tendo uma pequena tendência de queda, como você vai vendo ali no finalzinho do gráfico, onde ela chega batendo em R$ 4,12, e agora no dia da gravação desse vídeo, ela ainda dá uma subidinha ali, tanto é que ela bate em R$ 4,66, quando da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Porto Belo tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da PBG SA ou Cerâmica Porto Belo. Tá então, mais uma empresa analisada, Cerâmica Porto Belo SA ou PBG SA, e agora você já conhece a sua história, uma empresa que começa com uma usina de açúcar e acaba se transformando na maior indústria de cerâmica da América Latina, inclusive com presença também forte nos Estados Unidos e com exportação para mais de 60 países. Tudo isso do empreendedorismo aqui no Brasil, gerando mais de 3.400 empregos ali na região de Santa Catarina e fora os empregos indiretos que também a empresa acaba gerando. Então é sinônimo aí do desenvolvimento, do empreendedorismo aqui no Brasil, gerando nossas grandes empresas. E principalmente Santa Catarina. Santa Catarina que é um polo empreendedor em diversos setores, tanto é, veja aí a quantidade de empresas que a gente analisou aqui, todas oriundas de Santa Catarina. E falar em Santa Catarina, meu grande abraço para todo mundo aí de Santa Catarina, que sempre está participando aqui do canal Silas Negro, mandando mensagem, o meu carinho enorme para todos vocês e fico muito honrado em ter a presença de vocês junto conosco aqui. E aí, então, está conhecida a Cerâmica Porto Belo PBG, que caso você queira investir, você já sabe dos números, já sabe da história, já conhece um pouquinho da empresa, porque é importante, na hora de fazer investimentos, não é aposta, investimento se faz com consciência, investimento se faz com conhecimento, se faz com informação. E através das informações é que você vai decidir se vale a pena, se não vale a pena, através dos números que a empresa irá proporcionar, porque através dos números é que vamos ver se há retorno, se haverá possibilidade de retorno e quais os riscos que nós vamos ter dentro dos nossos investimentos. Então, não faça aposta, faça investimento com segurança. Investimento esse que gradativamente vai aumentando o seu patrimônio para, num determinado momento da sua vida, poder lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.